segundo ano. Hoje em Ciências nós vamos aprender sobre máquinas simples. Vocês já ouviram falar disso? Talvez você não consiga perceber, mas nas brincadeiras apresentadas a seguir estão sendo usadas diversas máquinas que são muito importantes no dia a dia das pessoas. Então ali naquela imagem já de abertura da unidade nós vemos várias coisas simples, mas se não fossem elas, muitas coisas que nós fazemos hoje não poderiam ser feitas ou talvez seriam feitas com muito mais dificuldade. As máquinas simples, elas auxiliam em muitas das coisas que para nós hoje em dia é algo muito automático, né? Acabamos não percebendo que aquela máquina simples está fazendo parte do que nós estamos fazendo, dos brinquedos, das brincadeiras em um parque, de um trabalho, elas sempre estão ali. E elas foram criadas justamente para isso, para facilitar cada trabalho que antes era um pouco mais difícil, né? Talvez um pouco mais pesado, tivesse um pouco mais de dificuldade para ser concluído por não existir essas máquinas. Então é essas máquinas que nós vamos conhecer a partir de agora. Para começar, nós precisamos pensar assim, o que são máquinas? O que nós podemos dizer que são máquinas? Geralmente quando nós pensamos em máquinas, nós já pensamos coisas muito elaboradas, né? Cheio de engrenagens, parafusos, coisas muito evoluídas. Pensamos já no futuro, né? Em robôs, em máquinas que que substituem o trabalho das pessoas, mas também existem máquinas que são chamadas de máquinas e são coisas super simples que nós podemos até criar em casa. Então, para que servem essas máquinas simples? Ao ouvirmos a palavra máquina, é comum pensarmos em objetos complexos, como computador, lavadora de roupas ou furadeira. No entanto, máquina é qualquer instrumento que nos ajuda a realizar uma atividade usando menos força, mesmo que seja muito simples, como um martelo, uma rampa ou uma roda. Observe na página a seguir alguns exemplos de máquinas. Então, ali do lado nós temos a especificação de força, o que altera o estádio de repouso ou movimento de um corpo. Ao arremessar uma bola ou empurrar um carrinho, fazemos força para movimentá-las. Geralmente nós estamos fazendo esse movimento de força, né? Até para levantar um caderno, para escrever, para caminhar. Tudo que tira alguma coisa que está repousando, né, que está parada, precisa dar força. Então essas máquinas simples, elas foram criadas para facilitar esse movimento. Umas coisas são fáceis de ser movimentadas e não necessitam de tanta força. Já outras precisam de muita força, então essas máquinas foram criadas para facilitar, né? Por exemplo, o texto ele traz um exemplo de um martelo, né? Se não existissem martelos, nós precisaríamos criar outra coisa para poder bater ali no prego, né? Porque somente a nossa mão iria machucar. Então, íamos ter que pegar uma pedra ou uma tábua, alguma coisa. Então, algum objeto ele sempre vai facilitar o nosso trabalho. Na página 20, nós temos alguns exemplos de máquinas simples que auxiliam no nosso dia a dia. Outros já que são um pouco mais avançadas, que também facilitam. Chamamos de máquinas simples os objetos que facilitam nossas atividades diárias e nos fazem usar menos força. Neste capítulo você vai conhecer 4 tipos de máquinas simples muito importantes no dia a dia: roda, polia, alavanca e plano inclinado. Embaixo nós já temos o exemplo, né? Nós vamos trabalhar cada uma delas. A RA dessa página tem uma atividade bastante interessante que ela juntou todas as máquinas simples apenas em uma ação. Então, quando vocês abrirem, vocês vão precisar clicar ali e vocês vão ver o trabalho de uma rampa, de uma polia, alavanca e de rodas, todas ao mesmo tempo trabalhando juntas. Então, é bem legal vocês olharem para já ver um exemplo de como essas máquinas simples funcionam. A primeira máquina simples que nós vamos trabalhar hoje, é a roda. A roda é algo que foi criado há bastante tempo e facilitou demais muitas coisas, né? E a partir da roda que foram criadas muitas outras máquinas, principalmente os carros que nós usamos até hoje. Então observem as duas meninas puxando suas mochilas, que estão bem pesadas, pelos corredores da escola. É mais fácil puxar a mochila com ou sem rodinhas? Então já começa por aí, né? Quando nós temos uma mochila de rodinhas, se ela está muito pesada, essa roda facilita para que você puxe. Você não sente tanto o peso da mochila para ser puxada, né? Muitas vezes quando nós carregamos nas costas, nós sentimos mais o peso do que puxando. Geralmente as malas de viagem, que são malas maiores, carregam mais pesos,
geralmente as pessoas optam por malas com rodinhas para ser mais fácil a locomoção. Rodinhas facilitam o deslocamento da mochila, pois diminuem a força que a menina precisa fazer para puxá-la. Porque quando nós puxamos com a rodinha, como ela roda, ela já dá esse impulso, o próprio peso da mochila já ajuda no impulso da roda, que vai ajudar você a puxar. Quando ela não tem roda, né, como da menina da mochila verde, precisa ser a força precisa ser 100% da pessoa que está carregando, então por isso que é mais difícil. E também o fato do próprio tecido da mochila trancar mais diretamente com o chão do que se tivesse em cima de uma rodinha. Então a roda ela é utilizada em várias coisas, na maioria dos meios de transporte, bicicleta, carros, caminhões, até mesmo o avião que não anda em solo, né? Mas ele precisa de um impulso antes de voar. E ele também possui rodas para ter esse impulso, para deslizar na pista e poder voar. Então até mesmo o avião que não anda muito no solo, né? Ele só anda para pegar velocidade para voar, ele também tem rodas. Nós possuímos roda no carrinho de mão, que auxilia para carregarmos um peso maior. Em carroças, em várias coisas nós possuímos rodas. Rodas grandes, rodas pequenas, em algumas engrenagens, né, nós temos algumas rodinhas que ajudam ali a realizar a tarefa também. A roda ela foi inventada há milhares de anos atrás e é considerada uma das criações mais importantes para a tecnologia, porque a partir dela nós podemos fazer diversas coisas. Então agora, para entender um pouco mais dessa facilidade que a roda nos traz, nós vamos fazer uma experiência. Lá no livro ele está pedindo para vocês separarem um barbante. O barbante foi no kit, lá no envelope, do lápis e do livro. Como você já tem em casa, né? Vocês podem usar o livro que vocês tiverem, pode ser o livro de história, o livro de atividades, o que vocês acharem melhor. E 3 lápis. O lápis também pode ser lápis de cor, lápis de escrever, o que vocês tiverem. É importante que o lápis ele seja grande assim, né? Por exemplo, se você for usar um giz de cera, ele também tem esse formato redondo, mas ele é muito curtinho, então é melhor que seja comprido, tá bom? Então nós vamos começar a experiência, vamos lá? Então a experiência pede que nós usemos um caderno, um livro. Então nós vamos pegar o livro e o barbante. Aquele barbante que eu mandei para vocês, é legal que corte no meio para nós podermos amarrar. Lá no livro está pedindo que nós amarremos um pedaço de barbante de um lado e o outro de outro. Então vamos fazer isso. Então aqui eu amarrei dos 2 lados do livro, ó, cada lado tem um pedacinho de barbante amarrado, deste lado e deste lado, tá bom? O primeiro experimento pede que dessa forma que o livro está, nós coloquemos ele no chão ou sobre uma mesa e vamos puxar assim como ele está. Então, vamos puxar, vocês vão observar, né? Qual foi a força que vocês precisaram fazer? Será que esse livro ele foi rápido, ele foi devagar? Depende da força que você puxar. Como é que foi essa experiência? Depois, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqueles 3 lápis. O lápis ele tem esse formato cilíndrico, né? Ele é redondo, então ele vai dar a impressão, ele vai funcionar como se fosse uma roda, porque ele vai girar no chão, ó. Se nós passarmos em cima, ele vai girando. Então, nós vamos colocar eles aqui, posicionados um ao lado do outro, e vamos colocar o livro em cima. Agora vocês vão puxar e ver qual que foi o mais fácil. Puxar em cima do lápis ou puxar ele diretamente no chão. Então vocês vão notar, né? Qual foi a diferença que vocês notaram de puxar o livro com o lápis embaixo, que simula uma roda, ou sem o lápis. As rodas elas acabam facilitando o deslocamento de qualquer tipo de objeto, né? Mesmo um objeto que não tenha rodas, se você colocar em cima de algo que tenha rodas, como um carro de mão, uma mochila ou até mesmo rodas que você possa fabricar em casa, né? Você vai perceber que vai facilitar um pouco mais esse deslocamento, principalmente quando se tratam de objetos mais pesados, porque o peso ele dá esse impulso. Então é isso, pessoal. A nossa primeira máquina simples hoje foi a roda. Essa semana nós estamos trabalhando o aprender. Nós aprendemos hoje uma experiência, né, nova. Nós aprendemos também a importância da roda na nossa vida e nas próximas aulas também nós vamos aprender outras máquinas simples que
são muito fáceis de serem utilizadas e facilitam muito a nossa vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse momento. E vocês nas aulas de amanhã. Tchau, tchau!